Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou começar o assunto sobre o que representa o P de praça. Nós sabemos que as análises de marketing se baseiam aí no mix mercadológico que tradicionalmente é constituído pelos 4 P's. O P do produto, tudo aquilo que vai ser ofertado por uma empresa. O P do preço, quanto eu deverei cobrar para o público consumidor poder adquirir aquele produto que nós estamos oferecendo, independente se é um produto tangível, um bem físico, mas também um serviço, um lugar, uma ideia. Nós devemos projetar esse produto numa determinada localidade, num ponto de venda, e ainda mais fazer com que esse produto se torne acessível para esse público consumidor, em termos de chegar até ele. Então, quando nós pensamos nessa condição de determinar como que esse produto vai chegar até o consumidor e onde que esse produto estará posicionado, colocado ali para ter o acesso ao público consumidor, nós estamos especificando o P de praça. E o outro P, que é a promoção. Como que eu vou divulgar a oferta desse produto, como que eu vou fazer com que todo um público consumidor tenha conhecimento dos nossos propósitos, das nossas ofertas. Então, especificamente sobre o P de praça, nós devemos entender que não estamos falando apenas de pontos de venda, mas também dos canais de distribuição. Eu preciso considerar toda a logística, toda a determinação de quais serão as organizações que vão mediar essa interação entre uma empresa fabricante, entre a empresa que presta um serviço, a empresa que gera aquilo que vai ser entregue para um público, toda essa logística para fazer essa distribuição e também como que nós vamos colocar esse produto ali no ponto de venda, especificamente no comércio, onde que ele vai ser visto, onde ele poderá ser tocado, se tratando de bens físicos, ou onde o público consumidor de fato vai ter a informação, para saber que aquele produto seja um serviço também exista ali nesse mercado. Então, quando nós falamos do P de praça, nós precisamos especificar, que esse conceito ele não envolve apenas a localização, Lógico, quando eu vou falar o P de praça, eu sei que eu tenho que falar do meu ponto de venda, o PDV, onde que eu estou colocando esse produto e até mesmo como que eu estou posicionando aí o meu produto nesse ponto de venda. Mas além da localização, eu também preciso considerar no P de praça a distribuição, como que eu vou fazer com que esse produto esteja acessível e os canais intermédios, os canais intermediários que vão possibilitar aí toda a logística para fazer com que esse produto de fato se torne disponível para um público consumidor. Perceba que além do ponto de venda, além da localização propriamente dita, onde esse produto estará acessível, a gente tem que pensar no canal, como que eu vou fazer esse produto chegar até esse local, e também os intermediários. É nesse momento que o marketing se dedica aí a considerar, vamos distribuir através de um fornecedor só, vamos ter um representante de venda, vamos ter uma força de vendas, ou o nosso produto precisa passar por um atacado, ou vai para um varejo, Como que eu vou de fato disponibilizar a minha fábrica, no caso de bens tangíveis, bens físicos, bens manufaturados? A minha própria fábrica vai ter sua própria loja, A gente só vai ter loja de pronta entrega, ou eu posso distribuir para outros canais, outros locais, outros pontos de venda. E logicamente, quanto mais pontos de venda eu tiver, mais intensa, mais frequente a minha marca estará na atuação desse mercado e, consequentemente, mais vista também pelo público consumidor. Então, falou de praça, não se restrinja a entender apenas a localização num ponto de venda, apenas a loja, mas também tudo que é necessário para fazer com que o produto chegue até aquela loja, os possíveis intermediários, se eu vou ser atacado, varejo, distribuidores, revendedores, ou vou ter minha própria força de vendas, e tudo que eu preciso também pensar como que o meu produto vai estar disponível, acessível mesmo para o meu público consumidor. Então, quando a gente tem todas essas análises, a gente tem que compreender propriamente o ponto de venda e a logística, E aí o P de praça, pegando lá no inglês, a palavra original é placement, que significa a localização, a disposição física, que é um outro aspecto também que eu preciso analisar quando eu vou falar de praça. Disposição física eu já tenho ali a minha loja, eu tenho o meu ponto de venda. Como que o nosso produto vai estrategicamente ser posicionado, vai ser colocado ali nesse espaço físico? A melhor maneira de você observar isso, é nas gôndolas de supermercado. Você pode observar que os produtos que têm como maior apelo o público infantil, eles nunca estão posicionados nas prateleiras, nas gôndolas à altura dos olhos de um adulto, mas sempre
na altura dos olhos das crianças, né? Porque é aquela criança que vai ser a decisora daquela compra. Isso é uma condição estratégica mínima, né? Pensando exatamente no P de praça, onde exatamente eu vou colocar esse produto para atingir, para atrair aquele meu público que eu sei que é o público decisivo de adquirir, de realizar a compra desse determinado produto. Então a gente tem a localização, o ponto de venda, a disposição física e como que eu vou disponibilizar esse produto para todo esse mercado consumidor. E aí, quando a gente vê então essa condição de distribuição, eu tenho canais de marketing, né? Um canal de marketing vai ser aqui representado por um conjunto de organizações interdependentes. O que isso significa? Eu não tenho apenas uma empresa só com a lojinha ali, com a pronta entrega, né? Quando eu penso em um canal de marketing, eu estou considerando duas ou mais instituições, duas ou mais organizações. A fábrica propriamente dita, né, onde o produto vai ser gerado, estou falando especificamente de um bem manufaturado, e também a empresa que possa ser terceirizada para prestar esse serviço de logística. Se eu tenho algum intermediário, se eu vou ter uma outra organização que se responsabilize para administrar a distribuição, né, a minha central de distribuição, até mesmo chegar lá no ponto final, que pode ser outras empresas que são clientes da minha fábrica, ou mesmo outras empresas, outras unidades, né, que levam a minha marca, mas que tem ali uma outra gestão. Então, quando a gente combina, né, fabricante, intermediários, lojas físicas propriamente, né, pontos de vendas, nós estamos falando exatamente de todo um canal de marketing. E outra coisa, a gente não vê o canal de marketing apenas na composição de uma loja física, terminando esse canal, todo esse processo, só em uma loja física. Mesmo quando a gente vai falar do e-commerce, né, das ofertas que são anunciadas através da internet e que possibilitam o consumidor a realizar uma compra através da internet, mesmo nessas compras online, a gente também tem toda a consideração do P de praça. Por mais que seja um espaço virtual, né, mas eu tenho ali também essa consideração, como caso de uma prestação de serviço principalmente, mas eu tenho toda essa consideração de como que eu vou viabilizar que o produto se torne acessível para o público final. Então tem que pensar em toda essa tramitação. E aí todos os intermediários que existirem aí nesse contato, né, vão ser exatamente os elementos, os membros de um canal de marketing. Então esses elementos são organizações autônomas, cada uma por si, mas que têm interações entre si, têm dependências entre si, envolvidas justamente para um propósito em comum, que é disponibilizar o produto ou o serviço, né, para o uso, para o consumo, ou seja, para o público final que vai adquirir e vai consumir esse determinado produto. Então, sempre que você ouvir se deparar aí com o termo canais, entenda, é um conjunto de mais de duas organizações, duas ou mais organizações, justamente para viabilizar um propósito, um objetivo. No caso, falando do P de praça, é exatamente quando eu preciso formar esse canal para disponibilizar esse produto ao público consumidor final. E aí, a gente vê que os canais são importantes, né? Porque cada membro, cada organização, cada elemento ali desse canal, ele vai de algum modo agregar valor e também vai representar um custo. Então, né, recapitulando aí um pouquinho do P de preço, a gente sabe que o preço que vai ser cobrado por um produto final, para o seu consumidor final, né? A gente sabe que aquele preço cobrado ele tem que cobrir todos os custos. Senão eu incorro num prejuízo. Eu tenho que ter algum ganho com a venda de um produto, né? Principalmente aí se eu estou falando de setor privado, logicamente, que a gente tem foco na lucratividade. Então, tudo aquilo que eu precisei custear, tudo que eu precisei arcar como despesas, eu preciso compensar nesse preço final. E aí, se eu tenho um canal de distribuição, se eu tenho um canal logístico, se eu tenho todo um canal de marketing, entenda que cada parte, cada organização que forma esse canal precisa ter algum ganho justamente com a circulação daquele produto, com a circulação daquela mercadoria. Então, se cada parte vai participar, vai ter ali o seu compromisso para fazer com que esse objetivo final seja alcançado, de disponibilizar o produto para um público final, cada parte vai ter o seu ganho, consequentemente esse ganho vai ser uma margem em cima do valor do produto, né, que vai sendo embutida ali no preço final. Então, essa é uma condição que a gente também precisa analisar muito criteriosamente. Bom, se eu tiver vários elementos no meu canal de marketing, pode ser que no final o meu produto esteja a um preço muito caro, que não corresponda ao que de fato a gente esteja oferecendo. Então, eu tenho que analisar
né, qual é o tipo de canal que eu vou adotar, se de fato eu vou depender de vários membros desse canal ou se eu posso assumir para minha própria empresa toda essa responsabilidade da logística, né, dependendo do volume, dependendo da frequência com que nós precisamos fazer entregas para os nossos pontos de venda, talvez seja mais estratégico a gente manter isso na nossa própria estrutura, né? Então, cada membro do canal vai ter ali uma contribuição para melhorar, aperfeiçoar o valor do produto, mas isso logicamente vai implicar em maior custo e, consequentemente, em maior preço final. E aí, quando eu vou analisar o canal, né, eu preciso decidir o preço, como eu já falei aqui. Se vou ter maiores custos, eu vou ter que aumentar meu preço. A forma como eu estou formando a minha força de vendas, né, maneira como eu estou constituindo ali a minha força de vendas, porque quando eu tenho um canal com vários membros, né, logicamente eu estou mais frequente ali, estou mais presente nesse espaço e, consequentemente, cada parte que vai estar engajada, né, na disponibilização do meu produto vai ser um elemento também da minha força de vendas. Ainda que tenha uma contribuição indireta, mas que de algum modo está contribuindo para que meu produto esteja mais presente ali naquele mercado. Então eu também preciso decidir isso, né, o quão importante seja a contribuição de cada um desses elementos. E também me possibilita a propaganda, porque dependendo do canal que eu escolhi, eu vou estar mais presente no mercado, né, a minha marca está sendo mais divulgada ali. E eu preciso saber escolher qual vai ser a estratégia que eu vou aplicar para a minha organização, para o meu canal de marketing específico. Se vai ser estratégia to push ou to pull. Muito cuidado, né, porque você está vendo que a gente está diante aí de termos em inglês. E aí, se você traduzir ao pé da letra, né, se você não tem o domínio do idioma, de um segundo idioma, quando a gente fala to push, isso não é puxar. Cuidado! To push em inglês significa empurrar. Quando eu falo pull, né, aí sim eu estou falando de atrair, de puxar para mim. Então, muito cuidado para você não se confundir, né, nesses termos aí, exatamente porque você está tentando traduzir para o português, né? To push, empurrar. Atrair, trazer para mim, né, puxar é to pull. E aí esses termos, né, to push, to pull, determinam estratégias justamente de uma maneira metafórica, né? Eu vou aplicar a estratégia to push, eu vou empurrar uma oferta quando na minha empresa, na minha organização, a gente tem todo o investimento para fazer com que os vendedores eles tentem levar o nosso produto até o consumidor, né? Então tem uma necessidade de estar mais presente no mercado, de ter uma participação mais ativa ali, né? A empresa de fato ela tem que exercer uma participação ativa. Eu preciso fazer com que as pessoas saibam que nós existimos, eu tenho ali os meus apelos a serem desempenhados. Então a empresa está tentando obrigar o consumidor a comprar o produto, né? Aí a gente vai ter maiores investimentos em propaganda, a gente vai ter uma busca por estar participando mais desse mercado. Então entenda, to push, empurrar, tem aí uma condição de atividade, né? Tanto que quando a gente traz essa discussão para o telemarketing, que é uma das ferramentas de promoção, a gente tem a distinção telemarketing ativo, telemarketing passivo. O telemarketing ativo, né, ou quando eu tenho uma força de vendas ativa, é quando a gente realmente precisa estar presente nesse mercado e aí nós estamos levando o anúncio da nossa oferta até o público consumidor, para fazer com que esse público saiba que nós existimos. O contrário, né, a estratégia to pull, é quando a gente faz exatamente o seguinte: bom, eu já tenho aqui o meu produto, eu já tenho o serviço que nós nos encarregamos de gerar para a sociedade. Só que eu não vou ficar nessa condição de ficar constantemente falando com o público consumidor, enfatizando que nós existimos. Eu vou deixar que o consumidor venha até a mim, né? Eu não preciso intensificar forças de vendas. Eu tenho uma garantia de que é o mercado consumidor que precisa da nossa existência, então é o público que vem até nós. Como o caso mais representativo que me vem aqui à mente agora é o caso de hospitais, né? Você não vai ver um hospital constantemente, ainda mais se for um hospital para tratar de emergência, você não vai ver um hospital intensificando a estratégia de empurrar os seus serviços. Olha, você precisa ficar doente, você precisa se atender conosco. Não, né? Isso não tem lógica. O hospital ele vai adotar mais as estratégias to pull, né? Ele vai deixar com que o público venha até as instalações dessa empresa, dessa organização hospitalar, justamente porque já existem esses serviços que já são do conhecimento do público e é o público por si que vai buscar, né, aquilo que é ofertado por aquela organização. Então fique bem claro, né?
Quando a gente usa a estratégia to push, empurrar é quando a gente está fazendo com que o público queira adquirir o nosso produto, né? Então é da minha organização para o mercado. A estratégia to pull é o contrário, é o mercado que vem até a nossa organização, que vem até a nossa empresa, né? Então nós não temos que ficar intensificando na mente do consumidor que eles têm que comprar o nosso produto. Não. É eles que, por própria determinação, por própria necessidade, vêm até a organização. E aí, então, eu tenho essa determinação, né? Eu tenho que definir qual estratégia que vai ser utilizada. Empurrar as nossas ofertas ou atrair, ou disponibilizar para que o público o consumidor venha a ser devidamente atendido pela nossa organização. Então, quando eu falo to push, to pull, eu estou falando justamente a forma como nós nos comunicamos, né? Como que a gente faz com que o público saiba da existência da oferta dos nossos produtos, e justamente por meio da cadeia de distribuição. Quando eu preciso empurrar uma oferta, eu preciso ter uma força de vendas ativa, preciso ter meu canal de distribuição indo até o público. Quando eu tenho as minhas instalações e posso apenas aguardar que o consumidor venha até nós, talvez eu já não tenha nem necessidade aí de um canal de marketing, um canal de distribuição. Eu simplesmente preciso ter tudo abastecido na minha organização e quando o cliente chega, nós temos então condições de atender aquela demanda que vem propriamente do mercado. Então, as estratégias push, pull, né? A gente vê exatamente dessa maneira. To push, empurrar. Não confunda com puxar, por favor, tá? Então, push, empurrar. A gente tem o esforço de vendas na indústria, no atacado e no varejo, né? Eu tenho ali como que eu quero garantir a colocação do meu produto nas gôndolas, né? Nos pontos de venda. Então, é o fabricante que vai até o atacadista, que vai buscar um distribuidor especializado para disponibilizar o produto no varejo, para finalmente atingir lá o mercado consumidor. Estou empurrando, né? O fluxo de comunicação, então, vai desses pontos todos, do fabricante até o consumidor. Ou seja, primeiro a gente fabrica, depois é que a gente leva até o consumidor. Não é o inverso, não é o consumidor que vem até nós. E para adotar esse tipo de estratégia, geralmente a gente vê um canal aí formado por intermediários, por atacadistas, por varejistas, né? Já o caso da estratégia to pull, que aí sim significa puxar, primeiro, né, é o cliente que apresenta uma demanda. E aí é esse cliente que vem até nós, né, para buscar aquilo que ele precisa. Então, o esforço de comunicação vai estar aqui no cliente final, que ele sabe que nós existimos para que ele tome essa iniciativa de vir até a nós, né, de vir até a nossa oferta. Gerando então uma demanda junto ao consumidor e persuadindo-os a procurar o nosso produto, né, nos nossos pontos de venda, quando de fato ele precisar. Mas a gente não precisa intensificar aí propaganda, ficar tão frequente na mente desse público consumidor, porque basta termos a consciência de que ele sabe que nós existimos e esperar então que ele que venha buscar, né, justamente a nossa oferta. Para fixar então essas duas estratégias, né, a estratégia to push é o fabricante que se comunica com o atacadista para que esse possa adquirir o seu produto. Então aqui está a origem, o fabricante que precisa se persuadir para ser adquirido. Do atacadista, a comunicação segue para o distribuidor e assim sucessivamente até chegar no consumidor final, né, no cliente. O produto, se for adquirido, segue o mesmo trajeto do fabricante ao consumidor. E já no caso da estratégia to pull, né, que é puxar, atrair o nosso público, o fabricante se comunica com o cliente, diretamente com o cliente, sem precisar dos intermediários, para fazer com que o cliente saiba da existência e venha então até esse fabricante, né? Então essa comunicação do fabricante diretamente para o cliente é estabelecida para que esse cliente tenha interesse no produto que seja ofertado. E é o cliente que vai se dirigir ao varejista, que vai solicitar o produto, e por sua vez o varejista que vai pedir o produto ao distribuidor, que por sua vez vai pedir para o atacadista, até chegar no fabricante. Perceba então que é o caminho inverso, né? É o cliente que dispara todo o início do processo de uma compra, né? Quando a gente vai vender, eu vejo a estratégia to push, eu estou empurrando. Quando o processo de compra se inicia justamente porque existe uma necessidade a ser atendida e é o cliente que manifesta, então eu vou ter a estratégia to pull, que eu vou puxar, né? O cliente vai cobrar ali do ponto de venda, que vai cobrar de um intermediário, até chegar numa cobrança ali do ponto de pedido a ser atendido pelo fabricante. Então, a comunicação ela vai seguir em um fluxo inverso na estratégia to pull, né? Mas o produto, uma vez adquirido, segue então do fabricante para o cliente, né? Entenda que não é a distribuição em si, mas como que o pedido é processado, como que esse pedido é apresentado. Quando eu preciso ter esse apelo para lançar a minha oferta, né? Eu tenho que empurrar a estratégia to push.
Quando é o mercado consumidor que apresenta uma necessidade a ser atendida e vem buscar, então, o nosso produto, estratégia to pull, né? Então, empurrar, to push. Atrair, to pull. Perceba que o que vai determinar o fluxo, se é do fabricante para o consumidor ou do consumidor para o fabricante, é exatamente o tipo de demanda a ser atendida, né? E aí eu vejo qual que é a estratégia mais adequada, mais coerente. Mas não confunda, push não é puxar. Push é empurrar. Quando eu tenho esse investimento massivo, treinamento da minha força de vendas, investimento em propaganda para persuadir o consumidor a comprar o nosso produto, estou empurrando a oferta para ele, né? Quando eu preciso simplesmente me comunicar diretamente com esse consumidor final, só para que ele saiba que nós existimos e ele é que vai vir até a nossa organização, o movimento é inverso, estratégia to pull, que seria então puxar. E eu espero, né, que essas considerações sobre o que representa o P de praça, né, desde a especificação da localização do ponto de venda até os canais de distribuição, tudo que eu preciso considerar, como que eu vou posicionar o produto ali no meu ponto de venda, e se eu vou adotar a estratégia to push, to pull, tem ficado clara aqui nessa apresentação desse vídeo. Muito obrigado pela atenção e obrigado por me assistir aqui.